Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos ver o conceito de integral indefinida. Então, com esse vídeo nós iniciamos a terceira e última área da nossa disciplina. Nessa área nós vamos estudar essencialmente integrais, tá? Integrais e aplicações de integrais. Então, começando com o conceito de integral indefinida, o que vem a ser uma integral indefinida? Bom, primeiro a gente vai ver o conceito de antiderivada de uma função, tá? Então a gente vai dizer que uma função f grande de x, ela é uma antiderivada da função f de x se a derivada dessa função f grande é a função f. Tá? Então, um exemplo disso é essa função aqui, x ao cubo sobre 3, é uma antiderivada de f de x igual a x ao quadrado, tá? Por que isso daqui é uma antiderivada de x ao quadrado? Bom, porque se eu pegar essa função aqui, e calcular a derivada, então f' de x, isso daqui vai ser 3x ao quadrado sobre 3, que é simplesmente x ao quadrado, que é f de x. Então, como a derivada dessa função f grande é a minha função f, a gente diz então que essa daqui é uma antiderivada da função x ao quadrado, tá? Isso parece confuso, mas na verdade o que a gente está fazendo é o seguinte, Eu tenho aqui a minha função f de x igual a x ao quadrado, tá? Para essa função aqui eu posso calcular a derivada, E isso vai ser então f', que é igual a 2x. Mas eu também posso me perguntar qual é a função, tal que quando eu derivar essa função aqui, eu vou obter a minha função f'. Tá? E essa função aqui é justamente essa antiderivada. Tá? Então, derivação, eu estou pegando a função e derivando, a gente já aprendeu a fazer isso. E agora, encontrar uma antiderivada então eu tenho essa função aqui, eu quero saber qual é a função, que quando eu derivo, eu obtenho essa minha função aqui. Tá? Então, nesse exemplo de x ao quadrado, a gente viu aqui que essa função é x ao cubo sobre 3. Agora, x ao cubo sobre 3 é uma antiderivada, mas se eu pegar essa função aqui e somar qualquer constante, essa nova função também vai ser uma antiderivada de x ao quadrado, Porque se eu pegar, por exemplo, x ao cubo sobre 3 mais 2, quando eu derivar isso daqui, a derivada de constante é sempre zero. Então, isso daqui vai ser a derivada dessa coisa que é x ao quadrado. Então, isso daqui também é uma antiderivada da função x ao quadrado. Então, em geral, se eu conheço uma antiderivada da função f de x, que é isso daqui, então se eu somar qualquer constante a essa antiderivada, isso daqui também vai ser uma antiderivada. Então, algumas definições, algumas observações. Então, o processo de encontrar uma antiderivada, ele é chamado de antiderivação ou de integração, tá? A gente mais utiliza essa nomenclatura aqui, Quando eu estou encontrando uma antiderivada de uma função, eu estou, na verdade, integrando essa função. Então, para uma função f de x, a gente viu que se f de x é uma antiderivada, então, na verdade, f de x mais c também é uma antiderivada para qualquer valor de c. Tá? E se eu olhar para isso daqui, para essas curvas aqui, olhando c como um número real qualquer, então isso daqui é uma família de curvas. Que vão ser justamente quando eu pego uma função e somo um c, eu estou deslocando para cima ou para baixo, conforme o valor desse c. E o gráfico dessas funções aqui, dessa família de funções,
é o que a gente chama de, essas curvas aqui, então, né, são chamadas de curvas integrais dessa função f' de x. E agora a notação para essa operação que a gente está fazendo, tá, de encontrar a antiderivada. Então, né, se eu tenho uma função f' de x e eu tenho a antiderivada dessa função, né, que é esse f grandão aqui, então a gente vai escrever o seguinte, né, a gente vai dizer então que a integral, né, que é esse símbolo aqui, que é um S mais alongado, a integral de f de x em relação a x, isso é igual a minha função f grande de x mais uma constante. Então, como é que a gente vai ler isso daqui, né? Então, isso daqui é... Tá? Então, desse lado esquerdo aqui, eu vou ler essa notação aqui como sendo a integral de f de x, né? Então, a integral de f de x em relação a x, né? Esse dx significa que eu estou integrando em relação a x. E isso então vai ser igual a essa minha função f de x, que é uma antiderivada, e mais uma constante qualquer. Tá? Uma observação aqui, da mesma forma que a notação de derivadas, né? O meu d dx, isso daqui sempre andava junto, tá? Aqui esse meu sinal de integração e esse dx, eles também andam junto. Tá? Então, eu sempre vou ter, né, o sinal de integral e o meu dx, e aqui no meio eu vou ter a minha função, tá? Sempre assim. Então, reescrevendo o exemplo anterior, né, da função x ao quadrado, então a gente viu, né, que se eu derivar x ao cubo sobre 3, eu tenho x ao quadrado, então isso daqui é a mesma coisa, né, que dizer que a integral da função x ao quadrado, isso daqui é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. E essa daqui, né, é então a minha integral indefinida. Então essa daqui é a integral indefinida, né, da função x ao quadrado em relação a x, e isso vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, mais alguns exemplos, tá? A integral de x em relação a x, né? O que vai ser isso? Bom, qual é a função tal que quando eu derivo, eu vou ter o meu x? Isso vai ser x ao quadrado dividido por 2, né? Quando eu derivar isso daqui, eu vou ter o meu x. E, claro, mais uma constante. Tá? Então, outro exemplo, a derivada de x ao cubo. Isso daqui vai ser... Bom, qual é a função tal que quando eu derivo eu obtenho x ao cubo? Bom, se eu pensar um pouquinho, isso vai ser x na 4 dividido por 4, né? Quando eu derivar, vai descer o 4, vai cancelar com isso daqui, vai ficar só x ao cubo. E mais uma constante, tá? Então, aqui para potências de x, a integral de x na n dx, isso daqui vai ser x na n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante, tá? Porque quando eu derivar isso daqui, né, vai descer esse n mais 1, vai cancelar com esse daqui embaixo, e aqui vai ficar n mais 1 menos 1, que é n, né? Então, x na n, tá? E essa fórmula aqui, claro, ela vale para n diferente de menos 1. Então, na verdade, a gente já sabe integrar um monte de funções, né? Porque para cada regrinha de derivação, eu tenho o correspondente formato integração, né? Então, por exemplo, né, eu sei que a derivada, né, em relação a x da função cosseno, isso daqui é menos seno de x. Bom, então reescrevendo em termos de integrais, essa igualdade aqui quer dizer que a integral de menos seno de x, né, dx, isso daqui vai ser cosseno de x mais uma constante qualquer. O que mais que eu sei em relação a derivadas? Bom, eu sei que a derivada do logaritmo de x, isso daqui é 1 sobre x, né?
Então, em termos de integrais, isso quer dizer que a integral de 1 sobre x, isso daqui vai ser ln de x mais uma constante. Tá? E aqui está o caso, né, em que o meu n aqui ele é igual a menos 1. Né? Então, se eu tenho n igual a menos 1, né, ou 1 sobre x, a integral de 1 sobre x vai ser logaritmo e não isso daqui. Né? Essa fórmula aqui, para n igual a menos 1, vai dar uma divisão por zero. Então, com isso daqui e isso daqui, eu sei calcular agora a integral de qualquer potência de x. Tá? O que mais que a gente sabe, né? A derivada da função tangente de x, isso daqui é a secante ao quadrado de x. Então, de novo, em termos de integrais, isso quer dizer que a integral de secante ao quadrado de x, dx, isso daqui é tangente de x mais uma constante. Tá? Tá? Então, como a minha integral está diretamente relacionada com derivadas, né? Por causa disso daqui, né? Então, é de se esperar que as integrais elas tenham diversas propriedades parecidas com as derivadas, né? E, de fato, então, se eu tenho aqui, né? Se f grande é a integral de fzinho de x e g grande é a integral de gzinho de x, então, a integral de uma constante vezes a função f de x, tá? Essa constante aqui, ela pode sair para fora da integral, né? Então vai ficar c vezes a integral de f de x. E por que que vale essa propriedade aqui? Tá? Porque, então essa propriedade vale porque a derivada em relação a x de c vezes f grande de x, né? Essa constante aqui pode sair para fora da derivada, então isso aqui é c vezes a derivada da função f grande. E isso é a mesma coisa que c vezes fzinho de x. Então, ou seja, né, a integral, né, então reescrevendo isso aqui em termos de integrais, isso quer dizer que a integral de c vezes fzinho de x, né, em relação a x, isso é c vezes f grande de x e mais uma outra constante arbitrária, né, não esse mesmo c aqui. Então, a mesma coisa com a soma e a subtração, né? A integral de uma soma e subtração ou subtração de duas funções. Isso vai ser a integral da função f mais ou menos a integral da minha função g. E agora, então, com essas duas propriedades, eu sei calcular, né, mais integrais ainda. Então, a integral de x ao quadrado mais cosseno de x, por essa propriedade aqui, isso daqui vai ser igual a integral de x ao quadrado dx mais, né, a integral de cosseno de x dx. Agora, a integral de x ao quadrado, a integral de uma potência de x, eu já sei como calcular. Isso daqui vai ser somar 1 no expoente e dividir por esse valor. Mais aqui vai aparecer uma constante, eu vou chamar de C1. E mais, agora, a integral de cosseno, tá? Quem é que vai ser a integral de cosseno? Isso vai ser seno de x, né? E mais uma constante C2. Então, isso daqui é igual a x ao cubo sobre 3, mais seno de x e mais C1 mais C2. Onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Tá? Aqui, como C1 mais C2 é uma constante arbitrária, eu posso simplesmente chamar isso daqui de uma constante C. Então, isso daqui vai ser x ao cubo sobre 3 mais seno de x mais simplesmente uma constante C. Tá? Então, essa daqui é a integral, né, dessa funçãozinha aqui, x ao quadrado mais cosseno de x. Outro exemplo, a integral de 2x dx. Né? Então, aqui eu tenho constante multiplicando minha função, essa constante pode sair para fora da integral. Então, isso daqui é 2, a integral de x dx. Então, isso daqui é 2, integral de x, integral de potência de x, né? Isso daqui é somar 1 no expoente, então vai ficar x ao quadrado e dividir por esse mesmo valor. E
mais uma constante. Tá? Então, isso daqui vai ficar, aqui vai ficar simplesmente x ao quadrado e mais 2 vezes c. Tá? E aqui de novo, né? 2 vezes c é uma constante qualquer. Então, eu vou colocar aqui um til, tá? Só para diferenciar. Então, eu posso chamar isso aqui simplesmente de c também. Tá? Então, isso daqui é x ao quadrado mais uma constante. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, a integral de x na menos 1 meio mais 2e na x menos 1. Tá? É essa integral aqui em relação a x. Então, como é que a gente vai calcular essa integral? Bom, né, eu tenho a integral de uma soma e subtração de funções. Então, por aquela propriedade, né, isso daqui vai ser a integral dessa coisa aqui, integral de x na menos 1 meio dx, mais a integral de 2e na x dx, e menos a integral de 1 vezes dx. Então, agora, calculando essas integrais, né, a integral de x na menos 1 meio, isso daqui é uma potência de x, eu vou somar 1 no expoente e dividir por esse valor. Então, menos 1 meio mais 1, isso é x na 1 meio, e vou dividir por esse valor 1 meio. Aqui a constante eu vou deixar para colocar lá no final só, e colocar apenas uma constante por causa disso daqui. Então, agora, mais. Aqui eu tenho a integral de 2 vezes e na x. 2 é uma constante que está multiplicando, então eu posso jogar ela para fora. Então, isso daqui vai ser 2 vezes... e agora, a integral de e na x, tá? Essa integral aqui vai ser simplesmente e na x, tá? Mais a constante, né? Por que vai ser e na x? Bom, porque a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, a integral de e na x também vai ser o próprio e na x. Então, a integral de e na x é o próprio e na x. Constante eu vou colocar lá, só lá no final. E agora, menos a integral de 1 vezes dx, tá? O que vai ser a integral de 1? Integral de uma constante. Isso vai ser simplesmente x, né? Se eu derivar x, eu vou obter 1. Né? Então, vai ser x. E agora sim, mais uma constante c. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 raiz de x, né? Esse 1 meio vai passar, né? Vai inverter, passar aqui para cima. Então, vai ficar 2, x no meio é raiz de x. Aqui eu tenho 2e na x, menos x, e mais uma constante. Então, essa daqui é a integral indefinida, né? Dessa minha função aqui. Tá? Um outro exemplo, calcular essa integral aqui. Então, a integral de t ao quadrado menos 2t na 4 sobre t, tá? Em relação a t. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa do que eu estava fazendo com o x, né? Só que agora a minha variável independente aqui é t. Então, para calcular essa integral, eu vou primeiro simplificar, né? Isso daqui é a integral. T ao quadrado dividido por t é simplesmente t, e menos 2t ao cubo. dt. Então, aqui eu tenho uma subtração, né? Isso daqui vai ser a integral de t dt, e menos 2, eu já vou tirar para fora essa constante, a integral de t ao cubo dt. Então, a integral de t, isso vai ser t ao quadrado sobre 2, né? Soma 1 no expoente e divide por esse valor. Então, t ao quadrado sobre 2, aqui menos 2, e aqui, mesma coisa, potência de t, soma 1 no expoente e divide por esse valor. Então, t na 4 sobre 4 e mais a constante. Não esqueçam da constante. Então, aqui dá para simplificar um pouquinho, né? Isso daqui é t ao quadrado sobre 2, menos t na 4 sobre 2 e mais uma constante.